Começou pela investigação pelos Estados Unidos e por Israel, ou seja, uma investigação, Rodrigo, que ela chegou empacotada pra gente, né? Ela chega no Brasil empacotada, fala, olha, o Hezbollah tá operando aí, vocês têm que tomar conta disso aí. Lembrando, Hezbollah e Hamas são grupos diferentes, não estão nem no mesmo, né? O Hamas está em Gaza, o Hezbollah está no sul do Líbano, né? Então não tem relação diretamente com os ataques de Gaza, mas é uma ação criada, porque as pessoas também não vão saber, né, Rodrigo? Você fala Hezbollah, Hamas no Brasil, a pessoa tudo vai achar que é tudo a mesma coisa, né? Como é que a CNN deu a notícia no dia da tal da operação do Hezbollah no Brasil? CNN, célula do Hezbollah foi desmontada no Brasil. Célula do Hezbollah. Gente, uma célula criminosa, seja ela mafiosa ou terrorista, é uma coisa muito específica, né, Rodrigo? Sim. Você tem lá fazer aqui uma analogia, assim, um pouco para as pessoas entenderem, mas você tem uma casa alugada, você tem o cara que é o responsável pela gestão financeira do negócio, você tem o chefe de operações, você tem, eventualmente, um senhor das armas, que é o cara que vai conseguir trazer armas para o Brasil. Eventualmente, você pode ter um especialista em explosivos, porque a intenção primeira disso aqui, que mostrou, que se anunciou... Atacar sinagogas. Era para explodir sinagogas. Sim. Uma coisa muito específica. Então, assim, primeira notícia, uma célula do Hezbollah no Brasil desmontada e a intenção era explodir sinagogas. 12 horas depois, publicado pelo UOL, recrutados pelo Hezbollah. Então deixou de ser uma célula do Hezbollah e virou gente recrutada pelo Hezbollah. São coisas diferentes, tá bom, gente? Porque grupos terroristas e grupos mafiosos recrutam pessoas externas como se fosse uma uberização do crime, né, Rodrigo? Recrutam pessoas externas, mas elas não são parte do grupo, tá? Você pode não ser parte da Cosa Nostra siciliana, mas você é recrutado pela Cosa Nostra para fazer algum tipo de trabalho. Isso é muito comum. Então, a célula não era mais célula. 12 horas depois, ela virou recrutados. E aí, no G1, poucas horas depois do UOL, então já era um grupo ligado ao Hezbollah. Então, primeiro era uma célula, depois eram pessoas recrutadas pelo Hezbollah, depois já era um grupo ligado ao Hezbollah. E aí, como é que terminamos essa história, Rodrigo? Ontem, publicado pela imprensa, aqui nós temos o print da Carta Capital, se o pessoal puder mostrar, por gentileza, tá aqui, ó. Polícia Federal descarta a ligação de brasileiros com o Hezbollah e Justiça determina a soltura. A decisão foi publicada na noite dessa terça-feira, 5, e contou com o aval do Ministério Público Federal. Ou seja, aqueles 2 brasileiros que eram os caras que seriam os cabeças, que teriam sido recrutados pelo Hezbollah para explodir sinagogas no Brasil, essa é a notícia 1, tá, gente? Esses 2 brasileiros que viajaram ao Líbano, um deles era músico, outro deles vendia fertilizante, não sei o que, coisa de agricultura, não sei o que, né? Foram lá, a gente viu os depoimentos aqui, os caras dando depoimento, Rodrigo, os caras não tinham a menor, os caras nem sabiam o que era Hezbollah, eu acho. Os caras não tinham ideia do que, eles não sabiam por que eles estavam sendo acusados, né? E aí agora, esses 2 brasileiros são liberados, não tinha célula do Hezbollah nenhum. Vamos falar aqui, para bem da informação, né? 2 suspeitos tiveram a prisão preventiva convertida a temporária convertida em preventiva, tá? Então 2 seguem em investigação. Então vamos deixar claro de novo aqui, para a gente fechar a nossa defesa aqui também, para não vir gente mal intencionada depois aí e falar que a gente está passando pano para terrorista, que é o que eu ouvi no dia que eu publiquei aquele tweet. Eu ouvi gente, jornalista, Rodrigo, jornalista, falando que a gente é ligado a terrorista. Tá passando pano para terrorista. Então, para deixar bem claro aqui, tem 2 pessoas que seguem presas, mas elas seguem sendo investigadas. Nós não temos a célula do Hezbollah. Nós não temos as pessoas que foram, os 2 brasileiros, que seriam os brasileiros que foram recrutados pelo Hezbollah, foram soltos. Então, nós primeiro já não temos mais recrutados pelo Hezbollah. Então, por enquanto, gente, nós não temos absolutamente nada. A investigação segue sob sigilo, eu vou repetir o que eu falei aqui na bancada. Que bom que a Polícia Federal conseguiu desmantelar uma célula do Hezbollah, se for verdade. No entanto, por enquanto, a gente está diante de um fato que foi criado no dia, virou uma imensa propaganda para o regime Netanyahu, porque era, como o Rodrigo falou, num contexto em que eles estavam sendo muito atacados. Há uma força muito grande do regime Netanyahu no Brasil, operando, inclusive com dinheiro, para organizações, para gente que trabalha no Brasil. Já falei uma delas aqui, a organização Stand With Us, né? Ela foi financiada pelo governo de Israel em um determinado momento no passado, tem muito dinheiro rolando aqui, essa gente opera na propaganda, é gente feita para operar na propaganda. Trouxeram recentemente aí o tal do filho do Hamas para o Brasil, fizeram uma palestra gigante na Hebraica de São Paulo, um monte de gente assistindo o cara falando que não existe Palestina, que não quer mais nenhum estado árabe no mundo, chamando os 22 estados árabes que tem no mundo, Rodrigo, de lixo. Lixo.
Tá? Esse é o cara que foi trazido para cá, que é a Stand With Us diz que faz uma educação para a paz. Né? Esse é o cara que foi trazido para cá para falar de paz. O André Larcher.